Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 20. Um explorador polar foi surpreendido por uma nevasca que reduziu a visibilidade a praticamente zero quando retornava ao acampamento. Para chegar ao acampamento, ele deveria ter caminhado 5,6 km para o norte, mas quando o tempo melhorou, percebeu que, na realidade, havia caminhado 7,8 km em uma direção 50 graus ao norte do leste. Letra A. Que distância? E letra B. Em que sentido o explorador deve caminhar para voltar à base? Vamos considerar o deslocamento do explorador no plano XY e a origem do sistema de coordenadas, a posição inicial dele. Partindo da posição inicial, se ele tivesse se deslocado 5,6 km para o norte, ele chegaria ao acampamento. Podemos representar este deslocamento como o deslocamento D1, vetor D1, igual a 5,6 km vezes J. Devido ao nevoeiro, ele se deslocou 7,8 km em uma direção 50 graus ao norte do leste. Como este ângulo foi medido a partir do semieixo x positivo, podemos representar o vetor como o deslocamento D2 vai ser o módulo do vetor, 7,8 km, vezes o cosseno de 50 graus, que é o ângulo, vezes I, mais 7,8 km, vezes o seno de 50 graus, vezes J. Então, dá 7,8 km, o cosseno de 50 graus é 0,6427 vezes I, mais 7,8 km vezes o seno de 50 graus, 0,766 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá 5,013 km na direção I, mais 5,974 km na direção J. Queremos determinar qual deslocamento D, o vetor D, a partir deste ponto para chegar ao acampamento. Estes deslocamentos se relacionam da seguinte forma. O deslocamento D2 mais o deslocamento D tem que ser igual ao deslocamento D1. Utilizando a álgebra vetorial, podemos passar o vetor D2 para a direita, trocando o sinal, e a expressão se torna, o deslocamento D vai ser o deslocamento D1 menos o deslocamento D2. Na notação de vetores unitários, o deslocamento D vai ser 5,6 km vezes J, que é o D1. Como é menos D2, vai ficar menos 5,013 km vezes I, menos 5,974 km vezes J. Só temos um deslocamento na direção I, então fica menos 5,013 km na direção I. E somando os deslocamentos na direção J, 5,6 km menos 5,974 km, dá menos 0,374 km na direção J. O módulo do vetor é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, o módulo de D vai ser raiz quadrada de menos 5,013 km ao quadrado mais menos 0,374 km elevado ao quadrado, que dá raiz quadrada de 25,13 mais 0,1398 km quadrados. Somando isso aí, dá raiz quadrada de 25,2698 e a raiz quadrada de quilômetros quadrados é quilômetros. Extraindo essa raiz quadrada dá 5,0269 km. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna D igual a 5,0 km. A tangente do ângulo do vetor em relação ao semieixo x positivo é, tangente de θ vai ser menos 0,374 km sobre menos 5,013 km, que dá 0,0746. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 0,0746, que dá 4,2663 graus. Trazendo o vetor D para a origem, vemos que ele está no terceiro quadrante e o ângulo calculado está no primeiro quadrante. Somando 180 graus ao ângulo calculado, a tangente do novo ângulo terá o mesmo valor.
Então, θ vai ser 4,2663 graus mais 180 graus, que dá 184,2663 graus. O novo ângulo está no terceiro quadrante como o ângulo do vetor. Se medirmos este ângulo a partir do sentido oeste, o ângulo formado será θ igual a 4,2663 graus. Escrevendo este valor com dois algarismos significativos, ele se torna θ igual a 4,3 graus ao sudoeste.